Boa noite, meus amigos, tudo bem? Bom, tô aqui de volta hoje, né? Dia 12, fiquei um tempão sem fazer vídeo, vamos ter dois no dia de hoje, né? Dia 12/4 de 2021, são agora 23 horas, eu acabei de conseguir estudar um assunto que com certeza os senhores vão querer saber. Meu nome é Enio Del Neri, sou advogado, CAC instrutor, e hoje nós vamos falar sobre a decisão liminar da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, sobre os decretos, os 4 decretos do Bolsonaro que entrariam em vigor esta semana. Ok? Então vamos lá. Bom, gente, antes de seguir, eu queria pedir para vocês darem uma força para esse vídeo chegar a mais gente, para dar aquela relevância para o nosso canal, comentando, curtindo, dando like, se inscrevendo, tá bom? Passa para os amigos aí, se gostar, o link também, pede para eles darem aquela força para a gente. Bom, gente, do que nós vamos falar, o que foi que aconteceu? Bom, agora no começo da noite chegou para a gente a notícia de que a ministra Rosa Weber, que estava com os decretos, os 4 decretos que tinham uma vacatio legis, para quem não sabe, é um prazo para entrada em vigor, ou seja, você publica um determinado ato normativo no Diário Oficial e ele pode ter um tempo adaptativo, né? Um tempo, um delay, um lapso temporal para entrar em vigor. Esses decretos tinham um lapso temporal de 60 dias, na contagem de algumas pessoas entraria em vigor amanhã, na contagem de outras depois de amanhã, na contagem de outras ainda dia 15, ok? Daria esses 60 dias. Bom, independente de qualquer coisa, acho que com medo aí, independente da contagem, a ministra Rosa Weber, a gente está vendo, bom, vou fazer um passinho atrás aqui, nós estamos vendo que no Senado estão tentando derrubar os decretos, né? E também tinham ações para fazer isso no Supremo Tribunal Federal, caíram com relatoria da ministra Rosa Weber. Bom, vamos lá. Primeira coisa, os decretos são têm o poder de inovar na legislação? Não, não tem. Então, é esse o único controle que é possível ser feito. Se o presidente, ao fazer os decretos, o poder, né, executivo, ao editar os decretos, se ele abusou do poder dado a ele pela lei. A lei vocês têm que sempre entender o seguinte, né? Quando vocês forem analisar alguma coisa aí, para quem não é da área de direito, funciona assim, ó, você tem que ver quem é que deu o poder para aquela pessoa decidir. Então, assim, a Constituição dá o poder, delega e organiza o Estado, limita os poderes do Estado e delega os poderes. A partir dali, ela diz, por exemplo, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então ela delega a lei a obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Deu para entender? Aí vem a lei. A lei diz, é proibido portar armas, a não ser fulano, beltrano, ciclano, atiradores esportivos, conforme regulamento. Ou seja, a lei agora delegou o poder para um regulamento, ou seja, um decreto regulamentar, né? Então, toda vez que a gente tiver a omissão da lei ou você pode regulamentar para fazer funcionar, né, administrativamente, através dos órgãos que vão fiscalizar, que vão emitir os documentos e tal, você pode fazer uma lei ali, um ato normativo, pode ser um decreto, para organizar isso. E também quando a lei dá esse poder. O que aconteceu foi que a Lei 10.826, com o Estatuto do Desarmamento, deu poder regulamentar para alguns órgãos. E esses órgãos, dentre esses órgãos, o Poder Executivo pode regulamentar. Sempre pôde. Quando nós tínhamos lá a esquerda no poder, quando a gente tinha os desarmamentistas no poder, eles regulamentaram. E valeu, né? Nós tínhamos um decreto, o R-105 da época, 3666, que era
restritivo pra caramba, né? Nós tínhamos o exército editando portaria. Quando essas portarias, quando esses decretos vieram e nos prejudicaram, valeu. Agora, né, que eles estão vindo a nosso... de acordo com a promessa do presidente em campanha, de acordo com a vontade do povo que votou nele, porque por causa dessas promessas, de acordo com o que foi decidido no referendo, o povo clamou por essa política, mas essa política é sempre atacada, está sendo atacada no Senado, no Supremo, né, no Congresso, no Supremo. Então nós estamos aqui. Agora fiz toda essa introdução gigantesca, me desculpem, mas eu precisava, para quem não entendeu, entender o do que nós vamos falar agora. Então, o que nós vamos falar agora? No dia de hoje, agora há pouco, a ministra Rosa Weber, através de uma decisão de caráter liminar, suspendeu trechos destes decretos. Vou mostrar aqui para vocês. Está aqui a decisão da ministra Rosa Weber na ADI 6675. Legal? Tá aqui, ó. Certo? Bom, vocês querem que eu leia? Acho que não, né? Tá aqui. Eu já esmiucei isso num negócio mais bonitinho para ficar mais fácil. Eu peguei ponto a ponto, coisa a coisa, mudança a mudança e analisei, estudei elas para mastigar para vocês, para ficar mais facinho, para o pessoal entender o que foi que ela fez. Bom, gente, obviamente eu não vou ficar aqui falando de novo dos decretos. Quem não viu, no meu canal aí, nós comentamos tanto os decretos originais, eu tenho comentando tintim por tintim, um por um, o decreto 9845, 46 e 47, tá? Depois as mudanças que advieram nele, né, através dos decretos modificativos, que foram o 10.627, 28 e 29 e 30, né? 10.630 também, são 4. Então, assim, todos eles estão comentados aqui no meu canal. Se você quiser entender todos eles, assiste aí, tá? Assiste os outros vídeos. Esses nós só vamos falar do que mudou. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Bom, dei uma mastigada aqui para vocês aqui. Opa, não, aí, vamos lá. Bom, seguinte, gente, primeira coisa que ela fala aqui, ó, primeira coisa que ela fala é que ela vai suspender os efeitos, né, os efeitos em caráter liminar e a de referendo do plenário, ou seja, que ela vai voltar, isso pode ser confirmado ou não, essa decisão em plenário. Mas vamos lá. Primeira coisa, ela suspende o parágrafo 3º aqui, ó, vocês vão ver o que foi, o que está em vermelho e grifado foi o que ela suspendeu. Então, no decreto 10.030, que é o novo R105, né? Decreto 10.030, parágrafo 3º diz: não serão considerados PCE. PCE, gente, é produtos controlados pelo Exército. Então não serão mais controlados pelo Exército, dizia, né, o novo artigo 2º, parágrafo 3º, modificado, dizia: os projéteis, e as máquinas, prensas, DAIs para recarga. O que é prensa e DAI, para quem não sabe? É a prensa lá, a máquina que você usa para fazer a recarga de munição. E o DAI é a matriz de cada calibre. São os parafusos, na verdade. É um parafuso com furos, cônicos e tal. Coisa assim, bem primária. Isso não é controlado em lugar nenhum, tá? E estava deixando de ser controlado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos você pode comprar em qualquer lugar isso aí, tá? E a gente também não ia mais precisar ficar, porque qual é o problema disso daqui? Isso sendo PCE, o cara que vai fabricar um negócio desse, ele tem que ter a autorização do Exército para fabricar na indústria. É um negócio demoroso, custoso, burocrático, que atravanca a indústria, dificulta, encarece. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, um DAI que custa menos de $100,
aqui pra gente custa mais de R$ 2.500 um parafuso para recarga, né? Então assim, por falta de concorrência e tal. Então isso deixaria de ser, né, PCE. E o projétil também. Por que o projétil deixar? Projétil, gente, para quem não sabe o que é projétil, tem um aqui, puta, tinha que ter um negócio mais fácil, mas vamos lá, vai, eu vou tampar aqui o número de série. Ó, isso é uma munição, tá? Projétil é só essa pontinha, não é a munição inteira. A munição ela é feita de espoleta, que fica aqui, né, no fundo, estojo, dentro propelente, que no caso a pólvora, e o projétil, que é só essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha pode ser feita de chumbo, como chumbada de pesca, né? E tem gente que tem um equipamento, um alicate, que você derrete o chumbo, como quem tem aí parente que gosta de pescar, mais antigo, com certeza ele tinha lá as coquilhinhas de fazer chumbada. Então você vai lá e derruba o chumbo ali, faz o projétil. Isso aqui não serve para nada um projétil. O projétil é uma pedra de pedra, pedra de chumbo, é a mesma coisa, né? Sem o resto da munição. Só isso deixaria de ser. Bom, a Rosa suspendeu. Traduzindo, voltou a ser PCE por enquanto, isso aqui, tá? A de referendo do Pleno. Beleza? Mas o que ficou aqui, ó? Olha o que ficou. Eu não vou nem ficar falando muito, mostrando muito, mas ó, os carregadores, armas obsoletas e os carregadores continuam deixando de ser PCE, ou seja, não é mais PCE, carregador que o pessoal, né, fala alta capacidade, aquelas bobeiras, quebra-chamas também, mas o PCE que também caiu, que voltou a ser PCE, foram as miras optrônicas, holográficas ou reflexivas, miras telescópicas independentes do aumento. Isso voltaria, né, sairia aqui desta mudança, né? Volta a ser PCE, mas não precisa mais, isso continua valendo, não precisa mais pedir autorização, apostilar, não sei se é nada disso, tá? Então não quer dizer que vai voltar ao que era anteriormente, que você precisava apostilar isso aqui no seu CR. Não precisa, só voltou a ser PCE. Ou seja, importação, esse tipo de coisa pode ser de acordo com as tabelas do Exército, feita em portaria do Exército, eles podem querer controlar novamente algum tipo de operação com esse tipo de equipamento, tá? Bom, também do 10.030, artigo 7º, parágrafo 1º, né? O artigo 7º, poxa vida, porque comi bronha aqui, hein? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu esqueci de pôr aqui o que era o cabeçalho aqui do artigo 7º, parágrafo 1º. Peraí, tá, não fiz mal bagunça aqui. Peraí, deixa eu entrar aqui, ó. 10.030, 7º, né? Falava aqui, ó. É obrigatório o registro de pessoas físicas e jurídicas junto à conta do Exército para exercício próprio terceirizado de atividades com PCE, previsto no artigo 6º, não sujeito ao seu controle e fiscalização, ou seja, exigia CR, né? Proprietários de veículos, parágrafo 1º, fica dispensado do registro. Então, parágrafo 1º dispensa, né? Dispensa do registro. Deixa eu pegar aqui para vocês, pô. Calma aí, deixa eu pôr para cá este aqui só, ó. Aí eu consigo mostrar para vocês o que eu tô falando. Pronto, aqui, ó. Tá, ó, 7º, tá? Tá falando da obrigatoriedade de CR e o parágrafo 1º dispensa CR, né, de vários, tá aqui, ó, inclusive de proprietários de veículos automotores e blindados, bababá. Mas a Rosa Weber colocou, revogou, né, suspendeu a vigência do inciso 5, então proprietários de veículos automotores blindados, pessoas jurídicas que exercem atividade com PCE, atividades de PCE no comércio, utilização ou prestação de serviços com PCE do tipo pirotécnico ou arma de pressão, ou seja, não precisaria mais ter CR para vender espingarda de pressão, aquela espingardinha que
atirava quando era criança na latinha, sabe aquela que você dobra, põe chumbinho e atira? Tenho que ter CR para vender isso. E pirotécnico, rojões, né? Sei lá, esse tipo de coisa. Bombinha aí. Enfim. Dispensava, né? E agora não dispensa mais o CR. Bom, e também está aqui. Ela também. Das pessoas, e aqui tinha mais um artigo, o inciso 7º, né, do artigo 7º, parágrafo 1º, que dizia também que era dispensado CR das pessoas físicas que utilizam PCE do tipo arma de fogo e munição para a prática de tiro recreativo, não desportivos, ou seja, aquele cara que vai fazer o tiro lúdico, ele chega lá e ele só quer atirar um pouquinho, ele não quer praticar nada. Então, esse cara não precisaria mais ter CR, desde que ele estivesse nas instalações de uma entidade de tiro, clube de tiro, dispensando dele a habitualidade, né? E quando acompanhada de um instrutor, ou seja, o cara tinha que estar, a partir de agora, estar acompanhado de um instrutor, instrutor de tiro, né? Um atirador desportivo com CR, né, ou outro, e a responsabilidade pela prevenção dos acidentes ou incidentes recairá sobre a entidade, ou seja, o clube, né, a escola de tiro e os seus instrutores. Ou seja, esse inciso aqui, na minha opinião, foi um inciso que, deu uma regra clara para esse tipo de acontecimento. O cara chega lá, quer fazer um tiro lúdico lá, quer ver como é que é, quer ver se é legal. Nunca teve regra para isso aqui, né? E aí apareceu uma regra que eu até achei bem restritiva, né? Mas pelo menos você saberia que você estaria aqui, o risco que você está correndo e de quem é a responsabilidade, né? E isso aqui foi suspensa a vigência pela Rosa Weber. Beleza? Bom, com relação ao decreto 9845, ela suspendeu o seguinte, o artigo... Poxa vida, também esqueci de pôr aqui o artigo, caramba. Parágrafo 8º e 8º-A. Tá, eu já vi isso aqui, calma aí. Do artigo 3º. Artigo 3º. Opa. 3º. Oxi, Bill. Aí, ó. 3º, parágrafo 8º. Artigo 3º, parágrafo 8º. O disposto no parágrafo 1º aplica-se a aquisição de até 6 armas. É o limite, né? A regra do limite. Até 6 armas de fogo de uso permitido, de porte ou portátil, não dispensada a caracterização da efetiva necessidade, bababá, bababá. Ou seja, ampliava de 4 para 6 armas de fogo que o cidadão poderia comprar pelo Sinarme. Suspenso. Os ocupantes de cargos que tratam os incisos 1, 2, 5 e 6 do caput, né, do artigo 6º da Lei 10.826, que é o Estatuto do Armamento, membros da magistratura do Ministério Público, integrantes das polícias penais federais, estaduais, distritais, agentes das guardas prisionais, além do limite estabelecido no parágrafo 8º, ou seja, daquelas 6, poderiam adquirir até 2 armas de fogo de uso restrito de porte ou portáteis de funcionamento semiautomático de repetição. Ou seja, dava o direito para essas autoridades, não é para o CAC nem nada, né? Para gente que já tem até o porte funcional dessa arma, esse cara poderia comprar, além de 6 armas, ele também poderia comprar mais 2 de calibre restrito, que poderiam ser, inclusive, portátil, né? Ou seja, de porte, você sabe que é de porte de portátil, né? Então, porte, armas que podem ser operadas apenas uma mão ali, né? Um revólver, uma pistola, arma portátil tem que ser operada com as 2 mãos, por exemplo, os espingardas, carabinas, então ele também poderiam comprar. Tá tudo suspenso pela Rosa Weber, beleza? Decreto 9846, artigo 3º, fala sobre a autorização para aquisição. Ai, Jesus, vamos lá. A autorização para aquisição de arma de fogo de porte e arma de fogo portátil por colecionadores, atiradores, caçadores será concedida desde que comprovado o cumprimento de... Ok?
A aquisição de arma de fogo por colecionadores, atiradores e caçadores ficará condicionada à apresentação de 2, né? Da autorização de aquisição expedida pelo Comando do Exército quanto às quantidades excederem aos limites estabelecidos no inciso 1 e 2. Ou seja, você poderia pedir mais além do máximo, desde que você pedisse a autorização. Ou seja, conservaria uma autorização, né, do Exército para exceder os limites. Isso aqui já está em outros lugares, tem em outros pontos da legislação, e eu não sei por que eles suspenderam isso aqui. Ou seja, uma espécie, eles estavam tentando, mas não vai funcionar porque tem outras bases legais, né, anteriores. Isso só reforçava, não era uma repetição do que estava em outros, né? Eu não fui procurar, mas tem. Então, assim, foi uma coisa feita assodadamente, dá para ver que sem técnica. Então, beleza. A aquisição de munição e insumos para recarga por colecionadores, atiradores e caçadores ficará condicionada apenas à apresentação pelo adquirente de documento de identificação válido, certificado de registro de arma de fogo, no signo no Sinarme, conforme o caso, e ficará restrita ao calibre correspondente à arma. Blá, blá, beleza. Então, aquisição de munição e insumo. Os caçadores e os atiradores poderão ser autorizados, isso era o que mudava. Os caçadores e atiradores poderão ser autorizados a adquirir munições em quantidade superior ao limite estabelecido no parágrafo 1º, a critério do Comando do Exército e por meio de requerimento, desde que respeitados os seguintes quantitativos. Certo? Então isso aqui multiplicava as quantidades de 2.000 e 5.000, né, até mais 2 vezes ou até mais 5 vezes. Ou seja, eu vou explicar para vocês juridicamente o que acontece. Ó, esse parágrafo 4º servia para que você tivesse um limite para exceder o máximo. Ou seja, você tem um máximo, né? E eu atingi o máximo, eu comprei todas, mas eu estou precisando de mais. Eu posso pedir mais? Posso. Posso pedir autorização para mais. Eu não preciso de autorização para pedir o máximo aqui. Para pedir mais, eu preciso de autorização. Beleza? Tranquilo. Não tinha limite aqui. Eu podia pedir quanto eu quisesse. Se andar ou não é outros 500, mas eu podia pedir quanto eu quisesse. Esse parágrafo 4º, ele inventou um máximo para esse pedido, ou seja, um teto para esse pedido. É bastante? Pô, é bastante, nunca vai atingir, tudo bem. Mas eles tiraram... Desculpe. Eles tiraram o teto. Nossa. Eles tiraram o teto. Também muda pouca coisa. Quer dizer, acho que fez o inverso do que eles queriam, né? Artigo 3º. A aquisição de arma de fogo de porte e arma de fogo portátil por colecionadores, atiradores e caçadores estará condicionada aos seguintes limites. Olha o que ela mandou tirar. Inciso 5º. Comprovar... Então você tem que fazer isso, né? Comprovar periodicamente a capacidade técnica para o manuseio da arma de fogo por meio de laudo expedido por... A palavra, essa frase, esse pedaço, né, essa expressão... por instrutor de tiro desportivo. Então ficou que tem que ser expedido por instrutor de armamento e tiro credenciado da Polícia Federal. Então não vai poder mais o instrutor de tiro desportivo autorizado pelo Exército, por exemplo, a aplicar a prova. Então suspendeu isso. 6º. Comprovar a aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo atestada por laudo conclusivo, fornecido por psicólogo com registro profissional ativo no Conselho Regional de Psicologia. Essa aqui foi porrada nos psicólogos, né? Faz parecer que precisa, se você não tem a capacidade de atestar isso só por ser psicólogo. Você teria que ter mais um controle estatal da Polícia Federal sobre o seu trabalho como psicólogo, né? Dizer para você como é que você faz. Sei lá, não consigo. Bom, comprovar a aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo, atestado por laudo conclusivo fornecido por psicólogo com registro profissional ativo no Conselho Regional de Psicologia. Né? Não sei porque eu pus mais isso aqui. Ah, lembrei.
É que é o seguinte, olha a técnica da decisão da liminar. Ela fala primeiro que ela num determinado item aqui, ela suspende só esse pedaço. E no item seguinte, aí ela suspende inteiro. Então por que suspendeu só um pedaço? Ela só suspendeu inteiro. Né? Aí eu pergunto, então não precisa mais comprovar? Não precisa mais comprovar? Vai aplicar a regra anterior. Então vai aplicar a regra anterior para todos. Se ficou sem regra, entenda a lógica. Se ficou sem regra porque isso aqui sumiu, ficou sem regra. Não precisa mais. Essa lógica não convém a eles. Eles vão querer que faça o laudo psicotécnico com a psicóloga cadastrada na Polícia Federal, ok? Então, aonde que está escrito isso? Na regra anterior. Então a regra anterior voltou. Então todas as regras anteriores voltaram, ok? Essa tem que ser a lógica, né? Daqui para frente. Outra coisa que ela suspendeu aqui, ó, artigo 30. As agremiações esportivas, empresas de instrução de tiro, os colecionadores, os atiradores, os caçadores serão registrados como do Exército, o qual caberá estabelecer normas e verificar o cumprimento das condições de segurança dos depósitos das armas de fogo, munições, equipamentos de carga. Por que suspendeu isso? Falava apenas que cabe ao Exército fazer isso. A prática do tiro esportivo por menores de 18 anos deverá ser autorizada judicialmente e deve restringir-se ao local autorizado pelo comando do Exército, utilizando-se arma da agremiação. Também suspendeu isso aqui. A prática do tiro desportivo por menores deverá ser autorizada judicialmente. Então volta à regra anterior. A regra anterior não precisava de autorização judicial, só autorização dos pais. Bom, 9846, artigo 5º. Artigo 5º, parágrafo 3º. Os colecionadores, atiradores e caçadores poderão portar uma arma de fogo curta, municiada, alimentada e carregada pertencente ao seu acervo cadastrado no SINAR, bababá. Esse aqui é o parágrafo anterior. Aí eles revogaram esse aqui, que é quase igual. Ó, presta bastante atenção na diferença, ó. Os colecionadores, atiradores e caçadores, ó, os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente ao acervo cadastrado no Sigma, pertencente ao cadastro no Sinarme no Sigma. Então voltou a porcaria lá da arma do Sinarme que ninguém sabia como é que fazia, voltou isso aí. No trajeto entre, aqui tá, conforme o caso sempre. Então, no trajeto entre local de guarda autorizado, tá vendo? Muda daqui para frente, ó. Então, isso aqui acabou. O que ficou? Ficou que estiverem em deslocamento para treinamento ou participação em competições por meio da apresentação do certificado de registro colecionador ou atirador. Ou seja, essa redação anterior volta. Então, continua tendo aqui o porte de trânsito, tá? Não acabou, não sumiu, né? Continua. E aqui fala, né, nesse parágrafo 3º fala só do porte de trânsito para competições, mas tem depois o porte de trânsito no outro lugar, no outro decreto para caça, tá bom? Que não entra no caso aqui. Então, também para caça tem o porte de trânsito. Artigo 4º. A aquisição de munição de insumos para recarga por colecionador ficará condicionada apenas à apresentação pelo adquirente de documento válido, Não estão sujeitos aos limites das munições adquiridas por estande de tiro e certo? Esse é o antigo, como era, ó. Não estão sujeitos ao limite de que trata o parágrafo 1º as munições adquiridas por entidade de tiro e estandes de tiro devidamente credenciados para o fornecimento para seus membros, associados, integrantes ou clientes. Eles tiraram isso aqui. Não estão sujeitos, que era o que era a modificação. Não estão sujeitos ao limite de que trata o parágrafo 1º as munições adquiridas por entidades e escolas de tiro devidamente credenciadas para o fornecimento aos seus membros, associados, integrantes ou clientes para a realização de treinamentos, cursos, instruções, aulas, provas, competições e testes de capacidade técnica para o manuseio de sua arma de fogo. Ou seja,
muda nada, sabe? Assim, ó, sabe, bobeirinha. Agora, o limite não se aplica ao clube, mas vai se aplicar se essa munição for usada para teste, se essa munição for usada para munição. Meu, o que isso muda? Aonde que isso está fora do espectro de capacidade regulamentar? Se ele pode regulamentar até aqui, sabe? Até aqui, ó. Por que não pode regulamentar um pouquinho a aula, o teste, sabe? É ridículo. Vamos seguir, vai. E decreto 9847, artigo 17. O porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo, será válido em todo o território nacional para as armas de fogo de porte de uso permitido, devidamente registrado no acervo do proprietário da sua arma no SIGMA. Revogou-o em todo o território nacional. E ela ainda fez a ressalva. Não é isso aqui também que eu quero. Fez a ressalva seguinte aqui, ó. Fixando a exegese no sentido de que o âmbito, acho que não dá para grifar. Fixando a exegese no sentido de que o âmbito espacial de validade do porte de arma de uso permitido concedido pela Polícia Federal deverá corresponder à amplitude do território municipal, estadual ou nacional, onde se mostre presente a efetiva necessidade exigida pelo Estatuto, devendo o órgão competente fazer constar essa indicação no respectivo documento. Ou seja, tirou o caráter nacional de todo porte emitido. Ou seja, o cara tá lá com a arma, ele precisou, sabe? Ele tá lá e ele tem porte. Aí ele precisou sair daquele local onde ele tem o porte e ele vira criminoso na hora. Ou ele volta para casa e guarda a arma no cofre para poder sair daquele local. Essa é a lógica absurda que a gente enxerga aí de vez em quando nesse pessoal. Pessoal, galera, vocês perceberam que assim, quem me acompanha já aqui no canal tá sabendo, sabe que nós a gente, quem vem acompanhando sempre vê a gente fazendo as análises, já aprendeu um pouco como é que faz, já entendeu bastante como é que funciona o Estatuto do Desarmamento e tal. Então assim, quem tá me acompanhando, de verdade, vocês acham que tem alguma extrapolação no poder regulamentar que eu falei? Essas pequenas mudanças que voltaram atrás, ou pareceu algo assodado para vocês, algo feito na correria, diante até dos erros que a gente viu aí, e ainda uma vontade de legislar mesmo, né? De tomar para si uma competência que a lei e a Constituição deram ao chefe do executivo, ao poder executivo, de fazer. Bota aí nos comentários aí o que vocês acham. Qual é a opinião de vocês depois da nossa análise aqui. Espero ter contribuído. Quem estava aí desesperadão já sabe o que aconteceu, beleza? Fiquem todos com Deus aí e passa o vídeo aí. Dá um like, dá aquela força para nós, tá bom? Um abraço, obrigado.